manter as ações relacionadas com a criação e manutenção de infraestrutura para a prestação de serviços médicos através de rede hospitalar dos ambulatórios e postos de saúde. O dispositivo constante no texto original do projeto de lei já engloba a implantação de toda a infraestrutura necessária ao funcionamento de todos os serviços de saúde, inclusive a implantação de CAPs, se for o caso. Outro dispositivo semelhante ao proposto se encontra expresso no texto original: manter ações de desenvolvimento para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação de saúde, que também envolve ações de atendimento à saúde mental. Portanto, a emenda apresentada é plenamente dispensável. Além de desnecessária, a emenda fere o dispositivo legal da Lei Orgânica Municipal no artigo 122. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que a modifiquem somente podem ser aprovadas, sejam compatíveis com o Plano Plurianual 2. Indique os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídos os que incidam sobre a dotação para pessoal e seus encargos de serviço de dúvida. A emenda número 39 é supressiva e tenta tirar do texto do projeto de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 o projeto relacionado a construir casas populares para atender desabrigados e desalojados vítimas de enchentes, alega em sua justificativa nobre parlamentar que não há cabimento dar prioridade em investimentos de recursos públicos, alegando calamidade vinda de enchentes em um município onde não existem rios que ameacem ou desalojem parte da população. Em princípio, devemos observar que o projeto não trata de calamidade, e sim para atender desabrigados e desalojados, o que não significa ser vitimados por uma calamidade. Por outro lado, mesmo o município não tendo rios caudalosos, já foi vítima de situações de desabrigo de pessoas causadas por chuvas que provocam enchentes. Situações semelhantes podem voltar a acontecer. O orçamento apenas faz uma previsão para tais despesas. A emenda que pretende retirar do dispositivo não merece acolhida. Emenda 40. Semelhante à emenda número 39, a emenda 40 é supressiva e pretende retirar do projeto de lei em tramitação o dispositivo lançado nas prioridades do desporto e lazer, dispositivo que permite adquirir terrenos e construir quadras poliesportivas. A proposta apresentada visa atender a exigências do Ministério da Educação, que obriga a construção de quadras poliesportivas em escolas com mais de 500 alunos. Em nosso caso, em nosso município, temos escolas que no próximo ano estarão atingindo este número de alunos e para seu pleno funcionamento é necessária a construção de uma quadra esportiva, provavelmente financiada pelo próprio Ministério com a parceria do município. Sendo assim, o município não pode prescindir de uma dotação no orçamento que permita custear as despesas com a aquisição do terreno e a contrapartida da construção. Vale ressaltar que o MEC não permite que alunos das escolas públicas utilizem quadros de esportes no uso comum da população em geral. As quadras devem se destinar exclusivamente a alunos da rede municipal de ensino. Por essas razões, a emenda é rejeitada. Por todo exposto, as emendas números 3, 4, 6, 9, 10, 50 não devem ser acolhidas por tratar de matéria diversa do projeto de lei em deliberação. As emendas 5, 7, 8, 39 e 40 não devem ser acolhidas por falta de clareza em suas emendas. Concedido o benefício da dúvida, as emendas 5, 7 e 8 não podem ser acolhidas por ferir disposto legal. As emendas 39 e 40 não podem ser acolhidas por deixar contrário ao interesse público. Neste sentido, votamos pela rejeição e arquivamento de todas as emendas apresentadas ao projeto de lei número 12, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2015 e dá outras providências constantes deste parecer. José Maria da Silva, Francisco Henrique Primeiro, Denilson Menezes de Lima, membros da Comissão de Finanças e Orçamento. Com a palavra o vereador José Luciano.
e apresentou as emendas. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Jailza, na verdade, eu gostaria de elogiar as comissões ou a comissão que deu parecer, porque se deteve a matéria e depois do análise afirmou posições políticas e técnico-jurídicas às emendas. Eu acho que foi bastante trabalhoso este exercício para a comissão que apreciou as emendas apresentadas pelo vereador Luciano Torres. Eu acho que esta é a finalidade nossa aqui no Legislativo. É a gente vir a esta casa, receber os nossos projetos, os projetos a nós, melhor dizendo, encaminhados pelo Executivo, ou mesmo por parlamentares, dependendo da especificidade de cada uma proposição, e que seja apreciado e votado. Para mim, mas constrangedor mesmo foi na reunião passada, por se amparar em um dispositivo do regimento interno e um projeto que, feito e refeito, circulou por esta casa por em torno de 20 dias ou mais e depois foi apreciado em regime de urgência urgentíssima, com o fim de devolver o pacote de emendas, 43 emendas apresentadas pelo vereador Luciano Torres, sem ao menos verificar o seu conteúdo. É certo, pessoas que nos assistem, presidente desta casa, demais pares, é certo que eu discordo, o vereador Luciano Torres discorda de argumentações técnicas jurídicas colocadas no parecer da comissão. Mas por estarmos em um momento de debate, de discussão, eu acho que o debate é importante e valerá, inclusive, para que as pessoas avaliem os posicionamentos de cada um dos membros deste poder. E aí, eu não compreendo se dizer que em uma emenda, se assim eu entendi o meu parecer, uma emenda à lei de diretriz orçamentária exige movimentação nas dotações financeiras dos orçamentos. Por eu entender, já deixo a questão para o consultor que está presente aí, o meu entendimento é que a LDO dá o horizonte, aponta o caminho para a elaboração do orçamento público. O orçamento do ente público, que seja município
Estado ou da União. E aí sim, dentro deste horizonte indicado pela emenda, ou do corpo da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária, é que o Executivo, aí sim, pelas leis brasileiras, o Executivo é exclusividade deste poder o encaminhamento de proposições que tratem de questões de ordem financeiras. Tanto é que, dentro do próprio orçamento, o orçamento que será elaborado, salvo o nosso consultor diga o contrário, mesmo no orçamento, o vereador tem o direito sagrado, se assim ele entender, de apresentar emendas, contanto que não altere, no linguajar mais compreensível, não altere o valor total do orçamento. Se o orçamento for de 5 milhões de reais, o vereador pode, dentro do destrinchamento das dotações que tiver no orçamento, qualquer parlamentar pode apresentar emenda, contanto que ele peça anulação de valores em uma outra rúbrica. Então, aí sim, porém, no entendimento deste vereador, a LDO, ela se destina a dar o norte, o caminho que deve ser seguido para a elaboração do orçamento público do município. Que este, por certo, não poderá se distanciar do plano plurianual, elaborado, inclusive, que já foi aprovado por esse poder em legislatura anterior. Aí sim, o orçamento não pode se distanciar do plano plurianual. Mas estamos no debate e eu não vejo, salvo esclarecimentos convincentes do nosso consultor, a indicação de prioridade para se avaliar e corrigir as distorções salariais dos servidores públicos da Câmara Municipal e do ente município, que venham aferir a legalidade, porque não foi apresentado de onde vem o dinheiro. Eu acho que este não é o momento. Eu acho que o momento da indicação de valores é dentro do orçamento público. São prioridades. Quando o vereador Luciano Torres apresentou emenda para a exclusão de uma das prioridades de construção de casas para desabrigados vítimas de enchente, esse é o entendimento do vereador. E acho que foi muito bem respeitado pela comissão. Ela é quem entende de que aqui corre o risco, este município está ameaçado de uma enchente, de um distúrbio de água que pode deixar as pessoas desabrigadas. Eu espero que não aconteça, porque seria, na verdade, um meio dilúvio.
Mas tudo bem. Quanto à questão das quadras, eu compreendi e não desaprovo que os colégios que têm mais de 500 alunos dele possam ir para a quadra própria. Porque, na verdade, além de uma exigência legal, é uma necessidade imposta dentro do nosso município. A minha questão é que nós temos 4 quadras e nenhuma das 4 funciona. Nós temos um campo de futebol que o alambrado já está caindo e não está fechado. Então, a minha intenção é de que a gente põe em funcionalidade, que o município, o ente público, põe em funcionalidade os que tem e não destine recursos. É lógico que na construção de uma quadra para uma escola pode ser feito um projeto específico para essa finalidade, independente dele estar ou não dentro do orçamento. Este é meu entendimento. E aí, no que se refere à cultura, eu tive a oportunidade, e aí eu vou dizer o que eu vi, o que me disseram. Quando eu estava fazendo campanha, pedindo voto pelo município, eu encontrei uns jovens lá no sítio de Riacho Seco, e esses jovens disseram-me o seguinte: candidato, vou dizer as palavras deles. Candidato, a juventude, os adolescentes de Lagoa do Ouro, que moram nas periferias ou não, estão se debandeando com mais frequência para o campo das drogas, porque nós não temos neste município a possibilidade de praticarmos nossos esportes. A quadra da cidade não é mais própria a isto. Nós precisaremos ir a Campo Alegre se queremos exercitar, e nós não temos dinheiro para alugar o carro, e lá precisa pagar uma taxa também. Então as pessoas ficam ociosas, a juventude fica ociosa. E aqui tem gente da cultura, eu não estou jogando para a plateia. Eu até quero agradecer e parabenizar o pessoal da cultura que está aqui presente, que é muito importante. Eu sei da dificuldade deste pessoal, como o presidente sabe, como os demais vereadores sabem. Não é só a estes que estão aqui, que praticam uma especificidade de arte cultural, mas também o pessoal das quadrilhas juninas e muitos outros. E aí, vereadora, quando eu me referi à questão de prioridade para reajuste de salário neste município, lembrei muito da senhora. A senhora colocou outro dia um requerimento aqui, recomendando que o prefeito melhorasse o salário do pessoal da saúde, que está ganhando valores incompatíveis com o exercício da profissão deles. E nós votamos na unanimidade. Eu lembrei muito da senhora. E tenho ouvido nesta cidade servidores dizer: vereador Luciano Torres, há 17 anos meu salário não é corrigido. Se não é, ou se é, esta é a informação que o vereador recebe. Então eu achei de bom tamanho fazer uma indicação para correção de salário de servidores, tanto da Câmara como do município, em 2015. Não é jogar para a plateia, não é por se tratar de ano eleitoral, é porque eu estou trazendo questões que vêm de reclame de pessoas especificamente interessadas. É a mesma situação que passa, que muitas vezes as questões são colocadas de ordem distorcidas.
é colocado que o vereador Luciano Torres é contra o salário dos motoristas.